Partidos do Centrão decidiram consultar as suas bancadas sobre a adesão a um pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro após o discurso neste dia 7 de setembro, principalmente aqui na cidade de São Paulo. Bolsonaro ameaçou não acatar as decisões judiciais de Alexandre de Moraes e que só aceita eleições com contagem pública dos votos. Alexandre, na sua opinião, quais serão os impactos políticos para Jair Bolsonaro após os discursos feitos na manifestação de 7 de setembro, incluindo "Sai Alexandre de Moraes, deixe de ser canalha"? Pois é, ele sendo porta-voz, né, desse desabafo, ele evita que a pessoa vá lá jogar pedra, né? Eu já vi, já cobri o processo de abertura no Brasil e era mais ou menos assim. Um canalizava para desarmar os espíritos, né? Porque espíritos armados acabam armando as mãos, né? Então isso tem que ser evitado. Agora, o pessoal do Centrão sabe muito bem, né, a quantidade de votos que são necessários para aceitar a abertura de um processo de impeachment. E se não der certo, tiver 142 votos em 513 que não concordem com o impeachment, já vai ser assim, olha, isso fica arquivado por um ano, não pode mais nem falar do assunto. Então, é aquele paradoxo que eu falei há pouco, né? O presidente é obrigado a cumprir a Constituição e a defendê-la, ele jurou, né? Então, se ele está defendendo a Constituição de saídas da Constituição por parte do guardião, né, ou de alguém do guardião, né, então o que é isso? E o que ouvimos foi alguma ação? Não, ao contrário, desarmou ações, tanto que as ações não aconteceram. Mas vamos esperar, né? Só a bola de cristal para saber o que pode acontecer aí com essa intenção. Elisa? E de acordo com um trabalho jornalístico de apuração do analista de política da CNN, o Caio Junqueira, ministros de cortes superiores estão debatendo a inelegibilidade de Bolsonaro após os atos de ontem. Um ministro de um tribunal superior disse que a situação é grave. É uma fonte que disse para Caio Junqueira. O judiciário entende que um processo de impeachment pode ser difícil de caminhar no Congresso. Por isso, cresce a tese da inelegibilidade de Bolsonaro para 22, ano que vem. E são dois caminhos. Um deles seria o de caçar a chapa Bolsonaro-Mourão no TSE. Essa saída tiraria o presidente do cargo e impediria de disputar a eleição. Um outro caminho seria caçar o registro de candidatura de Bolsonaro em 2022. Essa solução, porém, demoraria mais tempo. Alexandre, como você avalia, então, essas possibilidades e pode ocorrer, de fato, um flerte eficaz com alguma dessas alternativas ou não? Olha só, Elisa, essa é a consequência, esse é o preço que Bolsonaro paga por ter posto esse povo todo na rua. O pessoal ficou ainda mais desesperado, né? Esqueceu das pesquisas de opinião que mostram o contrário, né? Viu o outro lado, as manifestações no Anhangabaú, no centro do Rio, na torre de TV de Brasília, por exemplo, né? E comparou. Eles não acreditam nas ficções das narrativas, eles acreditam nos números, né? Então, aí provocou aquilo que eu ouvi há pouco você chamando de quarta-feira de cinzas, de ressaca, né? Foi uma embriaguez de povo, né? Um porre de povo. E aí provocou, meu Deus, o desespero aumenta, temos que fazer alguma coisa, né? Então, agora é interessante essa manifestação aí de gente do Tribunal Superior, por coincidência, feliz coincidência, em torno de uma grande mesa muito convidativa e fraterna. Eu jantei ontem à noite, foi até quase de madrugada, com juízes de tribunais superiores, né? Juristas e até dois embaixadores europeus de países que têm muito contato com o Brasil, né? E o tema, a preocupação era o ativismo político do Supremo, né, que atrapalha não só a política em si, as instituições, como dá insegurança jurídica, né? E se falava muito que nos tribunais inferiores, na primeira instância,
os juízes ficam perplexos, porque não sabem o que fazer, porque não há alternativa. Acima do Supremo, nada. O Senado já deu demonstrações que se curva, né? Na hora que um ministro do Supremo impôs uma CPI que alterou a ordem interna corporis do Senado, e por ironia, o presidente do Senado ontem faz um artigo no Estadão dizendo que um Estado democrático não comporta a primazia de um poder sobre o outro. Ele escreveu isso, né? Mas, enfim, então fica essa questão aí que a verdade é que os juízes estão preocupados com esse ativismo político que tem solução, né? Se foi o presidente Supremo, Toffoli, que criou esse inquérito do fim do mundo, o presidente Supremo Fux pode extingui-lo imediatamente e tira esse pomo de discórdia, transfere as pessoas investigadas, eu já sugeri aqui, né, para o Código Penal, para o devido processo legal e acaba com isso. Vai discutir os crimes de ameaça, de calúnia, de injúria, difamação, tudo normal, né? Devido processo legal é o que vigora no Estado democrático de direito, né? Ele está querendo que o Supremo haja dentro da Constituição, porque é dever dele, é o juramento dele, né? Agora, interessante como essa manifestação gigantesca de ontem provocou busca de tapetão, de alguma forma, né? Eu lembro, o nosso Grêmio, Elisa, eu rasguei a carteirinha de sócio quando a diretoria do Grêmio desligou os refletores do jogo contra o América. Não podia, dos últimos 45 minutos, não dispensou-se. Estão querendo desligar os refletores agora, né? Porque viram que a torcida está enchendo o estádio e a torcida é forte, né? Então, não sei, o Supremo está decidido, isso está decidido a se defender. Está decidido a se defender a qualquer ofensa, dá o troco. Hoje faz parte disso, já aconteceu, né? Isso só aumenta a pressão. Quando um dos assuntos que conversamos, desembargadores, no jantar dessa noite, né, é que parece que o Supremo está muito desligado do país real, não está sentindo, e tem assim uma consciência do próprio poder supremo que infla muito, né? Então, acho que a humildade seria um bom ingrediente para entrar aí e botar água fria nessa fervura.